fazer essa toalha do leão, ó, eu tô usando, como você já conhece aí, quem já fez minhas toalhas aí, você sabe que eu uso uma toalha de rosto e uma de banho, né? E eu prefiro comprar essas toalhas assim mais felpudas. Pode ser qualquer marca, mas que essas mais felpudas assim, eu acho que é mais macinha, né, para criança, para bebê. E aí, aqui tem uma de banho e uma de rosto. Essa daqui eu comprei da marca Caster. Então eu vou estar usando o tecido atoalhado branco para forrar o capuz. E aqui para fazer a juba, eu estou usando o tecido plush. Você vai me perguntar, posso usar outro tecido? Eu acho que para fazer do tecido atoalhado vai ficar grosseiro, porque tem que fazer 2 camadas. Mas se quiser, você testa, eu não testei. Ah, pode fazer com tecido tricoline? Pode, mas o negócio do tecido tricoline é que você vai ter que sempre lembrar que quando lavar o tecido tricoline vai engenhar, né? Vai amarrotar. Aí você vai ter que passar. Então, quando é assim, ó, não amarrota o plush, nem tem necessidade de ficar passando ferro, né? Você passa normal. Mas o tricoline, ele vai ficar bem colhido, sabe? Vai ter que passar 1 a 1 mesmo. Então, é só isso que você tem que pensar. Tanto na toalha como na naninha. Na hora que você for colocar tricoline, você pensa. Então, dê preferência para tecido que não precisa ficar passando. Aí, aqui eu dobrei, ó. Eu peguei o plush, na largura dele todinha. Dobrei um pedaço lá. E, para ficar melhor, a gente passa ferro, que daí ele fica assim, esticado, ó. Ele não fica enrolando. Fica fácil de você medir. Depois que ele estiver dobrado, você vai medir 6 centímetros. Prende ele com alfinete e corta. Aí agora você vem aqui e vai medir. Vamos riscar para a gente costurar. Aqui vamos dar o primeiro risco. Aí você vai medir 3 centímetros aqui para o lado, ó, marcar. E marcar aqui. E aí você risca aqui no 3 centímetros. E aí você faz um risquinho aqui do lado, ó. Ah, mas que tamanho que é? Um tamanho que dê para você cortar no meio. Você vai depois cortar isso aí. E mede de novo, daqui do último risco, 3, de marca, de risca e risca o outro do ladinho. E assim a gente vai fazer no tecido todo. Ó, aqui eu já risquei, tá meio apagado, mas eu já risquei nele inteiro. Aqui para fazer a orelhinha, ó, eu tô fazendo 2 modelos diferentes. Aqui nessa eu usei tecido atoalhado. Aqui não, aqui eu vou usar plush, branco, né? Tô fazendo um com plush e um com tecido atoalhado para vocês verem. Então eu risquei aqui no plush e na parte de trás vai ficar a toalha normal ali que a gente tá usando. Risquei 2 vezes. Aqui para fazer a boca, ó, tem esse molde, a mesma coisa. Aqui eu fiz com tecido atoalhado. Aqui eu vou fazer com plush. Então peguei o plush branco, dobrei e aqui na dobra do tecido eu coloquei o molde. E aqui no tecido plush marrom, eu risquei também essa outra partezinha do nariz. E aqui a parte de baixo da boca também risquei no plush branco e vou recortar todas essas peças. Todas não, só as peças da boca aqui. A da orelha a gente deixa assim para costurar. Aqui na toalha de rosto a gente vai pegar, dobrar ela no meio assim, ó, de comprido, e vamos colocar os 2 moldes. Parte de trás e parte da frente do capuz. Um truquezinho que eu uso para cortar esses moldes sem precisar riscar, ó. Aqui numa toalhada não é bom riscar, né? Eu uso esse truque dessa fitinha aqui. Eu coloco ela em todo lugar aqui, ó. Ela fica paradinho aí o molde. É muito bom. E aí você pode cortar com segurança, né? O molde não vai se mexer. Aqui é a parte de trás, aqui é a parte da frente. E já tá prontinho, ó, do forro também. Agora vamos pra máquina, né? Aqui na máquina eu vou começar costurando a juba. Então a gente vai fazer costura em todos os riscos, para depois a gente recortar. Então é isso aí, ó. Você vai fazer todos os risquinhos.
Aqui, ó, já passei costura nela toda. E aí a gente vai cortando assim no meio, aqui onde a gente fez as duas costuras. Aí vou separar todos eles assim e desvirar. Então aqui eu já desvirei todas, ó. Agora eu vou costurar aqui a orelhinha. Aí aqui eu vou juntar meio com meio aqui, ó. As pontinhas aqui no meio. Que a gente vai costurar ele assim. Aqui para costurar, eu vou pegar a parte da frente do capuz, essa menorzinha. Dobrei aqui, ó, bem certinho para encontrar o meio. Vou marcar o meinho dela aqui. Aí daqui desse meio eu vou marcar 2,5 centímetros para mim começar a costurar a orelha aqui, ó, 2,5. E aí eu vou costurar aqui onde eu marquei o 2,5 centímetros. E agora para costurar a outra a gente vira, acha de novo o meio aqui. E aí eu coloco a outra aqui do outro lado bem certinho aqui no mesmo rumo aqui. E agora a gente vai começar a costurar a juba. A juba aqui eu vou precisar de 2 centímetros aqui no comecinho. Ó, a partir dos 2 centímetros aqui, eu começo a costurar as pecinhas. Ó, colocar 2. Aí eu começo a costurar a pecinha aqui, ó. Aí é só ir colocando uma do lado da outra, costurando. Aqui já tô chegando na orelha, ó. Mesma coisa, aqui em cima da orelha a gente continua, coloca. Em cima da orelha aqui a gente costura também, ó, continua. Aqui no final, ó, já tá marcado os 2 centímetros. Aqui esse meu tá dando certinho, mas se por acaso tivesse muito próximo aqui e não coubesse outro, você pode colocar um pedacinho em cima do outro ali. Então, aqui nesse meu eu contei, ó, pegou 21 pedacinhos desse aqui, ó. Agora, os outros pedacinhos que sobraram ali, a gente vai colocar assim, ó, para ele ficar mais cheinho. Se você quiser deixar assim, até pode, mas eu acho mais bonitinho, mais cheinho, né? Então, eu vou vir aqui agora e colocar entre um e outro aqui, ó, no meio. E todos, ó. De novo, fazer uma camada entre um e outro. Aqui eu já finalizei, ó. Coloquei duas fileiras em todo, ó. Completinho. Aqui nos moldes da boca, ó, eu já recortei. Vou tirar aqui a canetinha, né? Esse tecido branco. É importante a gente tirar essa canetinha aqui. Aí agora eu vou abrir essa peça assim, com o direito para cima. E vou colocar aqui o narizinho, meio com meio. E aqui eu acho melhor alinhavar. Começo do meio até uma ponta, depois vou no meio e faço até outra ponta de novo.
agora é só juntar aqui, ó. A parte de cima com a parte de baixo. Aqui eu prendi, ó. A boquinha toda é só passar a costura em volta toda. Aí dou um piquezinho aqui na parte de trás para desvirar. Aí agora eu vou colocar enchimento. Aqui eu enchi, ó, até ficar uma almofadinha assim. Vou fechar essa abertura. Fazer assim, ó. Deixa tudo ajeitadinho, o enchimento fica achatadinho. A hora que eu peguei a linha, essas linhas assim de crochê marrom, de fazer a boquinha. Fazer um pedacinho aqui para baixo. Volto. Fazer um pouquinho para cá. Eu vou prender aqui e já vou aproveitar a linha para fazer essas pintinhas aqui, ó. Seria o bigode. Aqui eu vou marcar com a canetinha. Colocar um no meio. Fazer 5 pontinhos. 1 e 4 dos lados. Aí aqui agora eu vou fazer os pontinhos. Cada marquinha dessa aqui, ó. Vou colocar 2 vezes. Fazer a volta aqui na agulha 2 vezes, ó. 1, 2. 1, 2. E voltar. Aí vou fazendo os outros pontinhos. Mesma coisa. 1, 2. É só continuar, fazer 5 de cada lado. Aqui eu já terminei de fazer. Aí aqui agora nesse momento eu vou bordar o olhinho. Então eu dividi aqui o meio certinho. Marquei, coloco a boquinha. Aqui. Aí eu coloco ela assim, ó, sobrando, deixando pra fora, só que cobrindo aqui essas linhas, né? Aí cobre assim, deixa só essa borda aqui, ó, pra fora. E você pode usar um botão pra marcar, se você for bordar, ou se não, você pode só costurar o botão aqui. Eu vou marcar direitinho e coloca um em cada ponta aqui, ó, desse triângulo. E eu vou até marcar aqui com a canetinha em volta do botão, pra mim bordar desse tamanho mesmo. E aí eu vou bordar. O bordado eu não vou mostrar aqui pra vocês não, porque quem sabe bordar aí é só bordar, né? Que não, é só pregar o botão. Aqui eu já bordei o meu capuz. E agora a gente vai só juntar aqui os dois. Bota tudo isso aqui pra dentro, coloca aqui direito com direito. Eu vou prender tudo aqui. Aqui eu já prendi todo, ó. Só que aí eu vou passar a costura por esse lado aqui, que eu acho que vai ser melhor, porque ele já tem a costura que a gente pregou aqui as pecinhas.
Aí quem tiver máquina overlock, passa aí, né, para dar um acabamento, eu vou passar zigue-zague. E aí aqui no forro, ó, já fechei também, que é a mesma coisa, só fechei aqui em cima, passei zigue-zague. E agora a gente vai juntar um com o outro aqui. Deixei esse aqui por o lado direito e esse aqui pelo avesso, né? A gente vai juntar direito com direita. Vou encaixar esse aqui dentro do forro. E aí vou ajustar aqui, ó, costura com costura, tudo certinho, vou prender. Aqui eu já prendi, é só essa parte aqui da frente, tá? Essa de trás aqui deixa aberta. Aí vou passar a costura aqui. Aí aqui eu não vou passar zigue-zague, porque a gente vai rebater a costura por aqui, então nem vai precisar de pôr zigue-zague aí. Vou virar aqui para o direito. E aí já vou rebater aqui a costura, ó. Para o branco ficar aqui para baixo e o bege aqui para cima. É a costura feita bem na bordinha mesmo, é só para segurar um tecido para cada lado. Aqui agora nós vamos cuidar da toalha. Quem já fez projeto meu de toalha já sabe como é que é o processo aqui, né? É só a gente tirar os detalhes e colocar de volta aqui o viezinho. Quem não fez, eu vou falar aqui um pouquinho como é que é. Se você estiver fazendo com tecido atoalhado, aí não precisa desse processo. É só você cortar o tamanho da toalha que você quiser e colocar viés em volta todo. Aqui, ó, a gente descostura essa parte. Eu já descosturei para adiantar, mas aí a gente pega para tirar esse viésinho aqui, ó, original dele. Ele vem com esse viésinho aqui. Então a gente descostura, ó, já descosturei ele todo aqui. Abre. E aí eu vou cortar ele aqui, ó. Assim. Aí eu vou cortar os dois lados, o viezinho aqui, ó, completo, pra gente colocar ele de volta. Aqui, ó, já tirei os dois, dos dois lados, tirei os dois viés. Aí a gente tira também os detalhes, ó. Aqui nessa toalha tem um detalhezinho que a gente só vai querer essa parte macia da toalha. Então eu vou tirar esse detalhe e vou tirar esse detalhe aqui também, ó. Esse aqui. Aqui eu já tirei o detalhe que tinha de um lado, era só esse. Do outro lado tinha esse aqui, ó. Agora a gente só ficou com a parte macia. Aqui eu vou estar usando o tamanho da toalha normal. Eu só tirei só os detalhes, eu vou usar ela inteira. Porque esse capuz, ele é grandinho, né? Ele é um tamanho único, tá? Para 0 a 5 anos, ou 6, aí até onde que der, né? É uma só que eu vou fazer dessa. Um tamanho só. Aí agora eu vou colocar os viés de volta aqui nas duas laterais. Então aqui agora eu vou pregar de volta, ó. A gente vê aquele lugar que a gente cortou aqui, ó. O viés. Abre essa costurinha de cima também.
Aqui também eu abri um pedacinho, ó, pra gente encaixar certinho. E vamos passar uma costura reta. Aqui às vezes passa, né? Sobra aqui um pedacinho, a gente corta, não tem problema. Agora eu vou arrematar aqui a costura. Eu dobro do mesmo jeito que tava. Aqui. E aqui. Aí eu vou começar costurando aqui nessa partezinha que eu abri. E aí a gente vira e desce. Sempre dobrando, encaixando, ó. Passando a costura aqui no mesmo lugar que ela tava antes. Aqui a gente ajeita a dobrinha do mesmo jeito que tava. E finaliza aqui do ladinho onde eu tinha descosturado também. E eu já fiz isso aqui do outro lado, ó. Inclusive, deixei aqui também a etiqueta do mesmo jeito que estava antes. E agora já está finalizada aqui a toalha, a gente só vai encaixar o capuz agora. Aqui agora, antes da gente pregar esse capuz lá na toalha, nós vamos juntar aqui, ó, o forro, essa parte de trás. O forro aqui com a parte principal, vamos passar um zigue-zague aqui para facilitar na hora de costurar lá na toalha. E agora, para juntar o capuz aqui, ó, na toalha, eu encontrei o meio da toalha aqui. Dobrei a toalha aqui certinho, ó. Encontrei o meio dela aqui. Marquei o meio, aí eu medi o capuz, né? Coloquei ele, aí marquei aqui, ó. Coloquei meio com meio do capuz e marquei aqui, sobrando um pouquinho, ó, depois do capuz. E do outro lado também. E aí o que eu fiz? Desmanchei aqui. Quem já fez já tá acostumado a fazer isso. Aí eu vim e descosturei esse beiralzinho todo aqui, ó. Tamanho do capuz, ó. Já desmanchei. Abri ele todo. E agora eu vou encaixar o capuz aí. Colocar o meio do capuz com o meio da toalha. Vou prender pra gente costurar. Aqui eu já coloquei meio com meio, aí você vai abrindo, ó, abre, encaixa o capuz aí dentro, dobra o vezinho e prende. Aí vou fazer isso tudo. Aqui eu já prendi ele todo, ó. Agora eu vou passar a costura. Eu vou usar aqui costura zigue-zague, eu acho melhor fazer um zigue-zague estreito, né? Mas uma costura de zigue-zague normal mesmo. É só porque esse viazinho ele é muito estreitinho. Às vezes a gente vai fazer a costura reta e não pega direito no viés. Acaba ficando falhando, né? Em alguns lugares. Então vou fazer com zigue-zague.
Aí por dentro ficou assim, ó. Aí eu não gosto de ficar com essa bordinha assim, ó, levantada. Então eu sempre pego ela e faço aqui, ó, mesmo sentido da toalha. Faço assim. Porque no mesmo sentido que vem, tá vendo? A toalha vem pra cima e o capuz tá virando pra baixo. Então eu vou virar ele pra cima. Só a pontinha aqui do viés assim, ó. E vou passar um zigue-zague aqui também. Aí vai ficar mais assentada essa parte. Aí a parte de trás agora ficou mais assentada, ó. Não ficou aquela bordinha sobrando aqui. E aqui na frente, ó, nem aparece. Ficou certinho. E aqui agora é só a gente costurar essa boquinha aqui. Falta só costurar a boquinha. Colocar aqui embaixo assim, ó. Ter cuidado para tampar. Vou prender aqui com alfinete. E aí vou costurar. Daquela mesma forma que a gente já tá acostumado a fazer os pontinhos aqui invisível. E é só fazer isso, ó, puxar, fazer assim em volta toda. Aqui eu já fiz essa parte, ó. E aqui embaixo eu ia deixar passando, né? Como eu falei pra vocês. Mas agora, fazendo aqui, eu decidi costurar assim pra ele ficar menor. A boca, sabe? Você pegar, fazer um pontinho lá. E o outro pontinho fazer aqui, ó, na costura. Da boquinha aqui, ó, na costura. Aí eu não vou deixar passando, assim, passando muito pra fora, não. Se você quiser, você pode deixar. Aí você costura aqui embaixo mesmo, não faz isso. Aí, ó, vou puxar. E ele vai ficar menorzinho aqui, ó, vai ficar encostadinho. A boca já não vai passar tanto. Se eu fizer isso. Tá vendo? O lado que a gente costura, ele vai ficando menor, ó. Do que esse aqui que ainda tá sem costurar. Aí é só continuar fazendo a mesma coisa. Aqui eu já terminei, ó, ficou assim. Aqui para fazer o rabinho, ó, peguei tecido plush, mesmo da Juba, né? Medi lá no tecido, coloquei essa parte aqui de baixo assim. E cortei quadrado em volta, duplo. E na toalha de rosto sobrou um pedacinho de tecido, eu também fui lá e cortei 2 pedacinhos que dê para riscar aqui essa parte. E aqui eu vou encontrar o meio desse. Tá marcadinho aqui o meio, ó. Aí eu vou costurar direito com direito aqui e aqui do outro lado. Aí vou dobrar assim, ó, costura com costura aqui. E a gente risca o molde. Coloca esse risco aqui em cima da junção do tecido.
Aqui eu já risquei. E é só passar costura no risco todo. Agora eu vou tirar todo esse excesso de tecido, fazer os piquezinhos aqui para desvirar. Aqui eu já recortei, fiz os piquezinhos. Aqui agora, para costurar, eu vou encontrar o meio da toalha, aqui na parte de baixo. Marquei aqui o meio. Aí eu vou medir aqui, ó, daqui de baixo a 10 centímetros. E eu vou costurar aí nesse 10 centímetros. Só que antes eu vou dobrar aqui um pouquinho para dentro para fazer o acabamento. Acerta ele direito aqui, ó, para as costuras ficar para as laterais. Aí eu venho aqui, ó, nos 10 centímetros e vou passar costura. Vou fazer um quadrado aqui de costura. A toalha tá toda pronta. Pus a toalha e o rabinho aqui.